já temos 900 pessoas que curtindo nossa live. Boa noite, gente. Estamos aqui direto da Geração Eleita, Jardim Bandeira 2, Campinas, São Paulo. E nós vamos falar aqui só a primeira aula, que é sobre ceia, tá? Eita, tá chegando mais um. Esse veio a pé. Gente, vocês não vão ver as classes não, tá? Vocês só vão ver eu. E quem não quiser ver eu vai para outro lugar. Bom, nós falamos a semana passada sobre as ordenanças, falamos sobre batismo, coisas esclarecedoras. E hoje nós vamos falar sobre ceia. Gente, nós temos um costume muito ruim de falar Santa Ceia. A ceia é santa? Quem é santo? E santificado pelo Senhor, ela é apenas uma ceia. Na Bíblia não diz Santa Ceia. Quem ensinou para nós que era Santa Ceia? Por quê? Por quê? Porque se você peca, você não pode participar. Olhe bem, se é ceia e é comida e era um jantar, por que as pessoas fazem uma semana de oração e jejum para participar dela? Para ser apto é porque agora lascou, né? Eu nunca entendi essa questão de a semana da ceia, para lá, para outro lado, mais. Não, aí não, eu estou vendo, para o outro lado. Tá saindo lá da pastora. Tá torto aí? Então leva o pedestal para lá. E agora? Não, mas agora eu estou fora de foco. Mas tá bom. Me acho não, tá bom. Agora ficou fora. Não. Põe ali, Orival. Agora tá assim. Aí, ó. Deixa assim, que tem um delay. A hora que o delay chegar, eu fico centralizado. Espera um pouco. Daqui a pouco eu centralizo. A menos que... Mexe mais um pouquinho ali. Gente, tenha calma aí. Já arrumou aí? Vai mais para lá um pouquinho. Aí. Eu acho que é o teu celular que tá com a câmera torta. Vê aí. E agora? Gente, então não tem. É que nós colocaram na nossa cabeça que é Santa Ceia. E aí o dia da ceia a gente vem mais crente. Por quê? Porque puseram na nossa mente isso. Gente, é um cerimonial. É um cerimonial. E não é um culto mais especial que o outro, porque é ordenança. Mas todos os cultos a gente tem que vir com o mesmo sentimento de comunhão, de reverência e de santidade. Então, se a gente fizer isso uma vez por mês, nós estamos quase igual católico, não mudou nada. A gente se arrebenta durante 29 dias e no 30º a gente dá uma de santo e vem participar da ceia. E aí o pessoal, não, é a Santa Ceia. E aí alguns dizem assim, ó, quem não for digno, sente. Eu sento. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Porque na aula passada nós falamos que só tem 2 cultos de ordenanças, que são exatamente batismo e Santa Ceia, certo? Batismo e Santa Ceia. Aí, tá vendo? Eu já estou falando Santa Ceia, ninguém falou nada. Batismo e ceia. A ceia do Senhor é uma ordenança dada por Jesus. A validade dura até o seu retorno. Porque depois que acabar a era da igreja, não existe mais ceia aqui. Nós vamos subir para as bodas. E as bodas o que é? Ceia. E depois a gente desce. Para quê? Porque no milênio vai ser instaurada a Páscoa. E nós vamos estar num corpo glorioso. Tá certo? Então, celebração de ceia é até o arrebatamento da igreja. É por isso que todos os que morrerem durante a grande tribulação, nós vamos entrar lá, e eles já vão subir para participar das bodas, que é o encontro de casamento, mas automaticamente é uma mesa. Quando fala de mesa, traz a memória de ceia. Então,
Veja bem, trata-se de um memorial. O que é o memorial? É que traz a memória. O que traz a memória? Bom, traz a memória a morte de Cristo. Aí eu pergunto, o que é mais importante para você, a crucificação ou a cruz? Que é mais importante, a crucificação ou a cruz? Por que a cruz? A crucificação sem a cruz. O que vem antes, a cruz ou a crucificação? A cruz veio antes. A crucificação aconteceu há 2000 anos atrás. Né? Mas a cruz existiu antes. Por quê? Porque o cordeiro foi morto antes. Então a crucificação é histórica. Aconteceu num período histórico, mas a cruz já existia antes. Pegou aí? Porque você vai ser o próximo professor da nossa faculdade. Então veja, é um memorial. E todas as vezes que a gente faz, a gente traz a memória. Mas veja, a maioria dos evangélicos só lembra da morte de Cristo no culto de ceia. Por quê? Porque os demais cultos é vitória, a vitória é bênção, é milagre, é cura. Então parece que Cristo só é lembrado no dia da ceia, a morte de Cristo. Então é um memorial. Mas se esse memorial do ato de comer para lembrar de quem morreu, para que eu possa estar vivo, deve ser lembrado de manhã quando você vai tomar café, porque você dá graça pelo alimento. Dá ou não dá? Na hora do seu almoço tem crente que já não dá graça por nada mais, né? Na hora da sua refeição noturna, você está dando graças ao Senhor. Por quê? Porque você está vivo se alimentando e Ele morreu por você. Dá logo um glória a Deus aí. Veja, então, de modo algum, corpo e sangue de Cristo estão presentes nos elementos na ceia. Nem tampouco esse é um momento revestido de qualquer misticismo. Porque nós não acreditamos na doutrina da transubstanciação. De que o pedaço de pão é o corpo literal e o suco é o sangue, porque nós não comemos carne humana e nem bebemos sangue de gente. Então é apenas um memorial, tá? Então, aonde foi celebrada a primeira ceia? A primeira ceia, quem celebrou foi Abel e Caim. Era um culto de comunhão, tinha elementos da terra e tinha animais morrendo e sendo assados. Aí depois tem outra ceia, quem celebrou? Melquisedeque com Abraão. Por quê? Porque o Abraão trouxe dízimo para ele e ele então deu pão e vinho. Então a ceia não é algo novo. Aí Deus vai e institui a Páscoa. E a Páscoa para os judeus é a ceia para o cristão. Entende isso? O que nós não podemos fazer é trazer a Páscoa para dentro da igreja, porque nós temos a ceia. E o judeu continua com a Páscoa. Porque para eles, vocês vão dar para os judeus, Páscoa, Pessach, Deus passou por cima. Para nós, Deus entrou aqui dentro. Glória a Deus. Tá? Então é um memorial. E quando se fala, por que Jesus, ao pegar o pão, tendo dado graça, disse: esse é o meu corpo. E aí ele disse assim: e quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida em si. Não diz. Bom, e quem não participa de ceia tem o quê? Porque se depender da vida participar da ceia, então e quem não participa? Morre. Então veja, no costume do Oriente era o seguinte, vocês vão ver por que Deus não permitia que um judeu assentasse à mesa do idólatra. E Paulo falou assim, nós não podemos sentar à mesa de Deus e sentar à mesa dos... Por quê? E aí acontece uma outra questão. Se você souber que tal comida foi sacrificada a ídolo, se você souber conscientemente, não coma. Porque você sabe que foi sacrificado a demônio. Mas por quê? Simples. Todas as vezes que se pegava um alimento, se consagrava a divindade. A ideia é que a divindade, que o alimento está consagrado, entra na pessoa no momento da alimentação. Então é por isso que Jesus está dando graça e dando aos seus discípulos, que eles crendo em Cristo,
o alimento foi consagrado, eles estão recebendo vida, que a vida é Jesus. Olha que coisa interessante. Mas não é só isso. O que mais é ceia? Ceia é transferência de compromisso e de responsabilidade. Por quê? Porque Jesus tomou a ceia no último dia, partiu, e os discípulos deram continuidade ao que Jesus vinha fazendo, certo ou errado? Melquisedeque saiu de cena e Abraão teve que entrar para fazer o quê? Para dar sequência ao ministério de Melquisedeque, para ser um homem de justiça na terra. E vocês nem pegaram isso. Chegou a dar 7 pessoas e sumiram tudo ali. Então as principais visões sobre ceia é a transubstanciação e a consubstanciação. A transubstanciação, católico romano, pão e vinho literalmente transformam-se em corpo e sangue do Senhor, tá? Isso é literalmente. E a consubstanciação vem dos luteranos, de Lutero. Pão e vinho contém o corpo e o sangue de Cristo. Ele não é, mas contém, tá? Então veja bem, não há uma transformação literal, mas a presença de Cristo se dá em sentido real. No momento da ceia, não. A presença de Cristo sempre vai se dar no sentido real em nosso meio, não só nesse momento. Então, essas duas linhas de pensamento, nós não aderimos a ela, tá certo? Cristo está presente em e com e sob os elementos. Olhe bem, então Cristo não está presente no momento do pão, ele não está presente sobre o pão, ele não está presente no vinho, ele não está presente, porque é um ritual, certo? Estão entendendo? Nós não vamos falar assim, nós falamos, este é o meu corpo por causa do cerimonial, tá? Por causa do cerimonial, mas não que Jesus está no elemento. Os participantes recebem o perdão de pecados e confirmação da sua fé por meio da participação nos elementos. Tem base isso? A ceia perdoa alguém? A ceia restaura alguém? Não. Mas nós aderimos umas ideias que na semana da ceia a gente tem que fazer dias de jejum, de consagração, só para chegar à mesa. E sabe aquela ideia? Eu não estou falando de pecados escandalosos. Aquela ideia de que a pessoa pecou tem que ficar fora da ceia. Se fosse assim, Jesus não celebrava a última ceia. Porque todos os discípulos pecaram. Porque eles estavam discutindo quem ia ser o maior. É pecado ou não é? Então Jesus primeiro dá a ceia e depois lava. Se a ceia lavasse, Jesus não precisava fazer aquele ato. Então Jesus lavou o pé e limpou o coração sujo, mas eles participaram da ceia suja. E outra, se você tivesse um Judas na sua igreja, você daria a ceia para ele? Não, Jesus deu. Então, mas tem gente que é santo, que se a pessoa se levantar contra ele, aí tem aquele negócio assim, bom, agora é o momento de você pedir perdão para o seu irmão. Tem base bíblica na ceia para isso? Expor as pessoas no momento desse? Não, porque o que está em foco ali é o cordeiro que morreu. Glória ao nome do Senhor. Então, no momento da ceia não é momento de expor ninguém. Agora me diga uma coisa, vai apertar. Olha aqui, ninguém recebe perdão ao participar, porque o pão não tem poder de transformar. Mas olhe bem isso aqui, ó. Presença espiritual presbiteriana. Cristo não está presente nos elementos, mas há uma presença espiritual. E os participantes recebem graça pela participação, porém não pelos elementos, assim por meio da fé, sem benefícios para incrédulos. Ora, o momento espiritual, Jesus está em todo culto, então as pessoas às vezes levam a ceia como sendo algo mais importante do que todos os demais cultos, e a vida cristã de 30 dias sem ela. Então cada um tem a sua mania, nós não. E o memorial os batistas. Os elementos são pão e vinho somente. Cristo não está especialmente presente, nem física, nem espiritualmente nos elementos. A sua presença é a mesma experimentada costumeiramente pela igreja. Então nós temos uma visão batista, não temos? Aí você fala assim, nós temos uma visão. Não, a visão assembleiana tentou arrancar e colocar em nós que a ceia é santa. Tá? É o memorial realizado pelos participantes, simboliza Cristo e sua morte, não seu corpo literal. Nenhuma graça é transmitida no momento da ceia, não é. Nenhum favor é dado. Já foi dado.
tá? Aí você vai dizer assim, poxa pastor, mas por que cremos que a ceia do Senhor é um memorial? Porque a expressão é, isto é o meu corpo. Então quando você, no dia da ceia, você se lembra de quem morreu. Agora me diga uma coisa, tem uma coisa para a gente discutir bastante aí. A questão é, se é uma figura de linguagem, uma metáfora, que na verdade quer dizer isto, simboliza. O que Jesus queria dizer, está aqui, simboliza. Então é uma metáfora, não é literalmente. Porque como é que ele estava com o corpo dele na mão? Se eu falar para vocês que essa garrafa aqui, ó, é a minha vida, vocês vão acreditar? Mas eu posso dizer que ela simboliza. Por quê? Porque há um invólucro chamado corpo e há um líquido chamado alma dentro. Então pode simbolizar, mas não é. Então o que Jesus estava fazendo é isso aqui, simboliza o meu corpo. Por quê? Porque o que eles estavam comendo ali não é igual hoje, que hoje a gente vai para a ceia e se quebra um pedacinho de pão e a pessoa come um pedacinho de pão, toma uma tacinha de vinho. A ceia que Jesus preparou com os discípulos era para comer mesmo. Pode. Mas por que a gente não dá vinho? Porque tem gente que se ele tomar uma tacinha, ele rouba até a do irmão e bebe também. Principalmente se ele gostava de uma... E aí gera o vício, né? Gera o vício. Então nós não damos vinho para evitar exatamente aqueles que saíram do alcoolismo, porque um pouquinho de fermento vai levar a dar toda a massa. Tá? Então vamos lá. Olhe bem, isso é o mesmo modo de interpretar expressões como eu sou o pão da vida, ou eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, e eu sou a videira verdadeira. A mesma coisa você interpretar isso literal, porque como é que uma única pessoa pode ser tudo isso literalmente? Então são símbolos. Então a ceia é memorial. Tomar literalmente isto é o meu corpo trará também grandes dificuldades para interpretá-lo quase como, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Coríntios é um corpo. Quando Jesus disse isto é o meu corpo, a Bíblia diz que ele tomou um pão. Ele tomou um pão só. Ele não tomou mais, porque o pão é o símbolo do seu corpo, o seu corpo é único. Tá? Nessa ocasião, o corpo real de Jesus segurava o pão em vez de entregá-lo. Tá certo? Integrado. Então Jesus não entrou no pão. Tá certo? Então ele segura o pão. Parece coisa para criança, né? Porque apesar da onipresença divina, o corpo de Cristo foi elevado aos céus. E haverá uma presença corporal de Jesus na terra apenas na sua segunda vinda. Quando se fala da onipresença divina aqui, é que Jesus ainda não era onipresente. Isso é uma briga que vai durar toda a eternidade, porque tem um monte de teólogo dizendo assim que Jesus tinha todos os seus atributos, mas não usava. Poxa, como é que alguém vai ter alguma coisa para não usar, né? Mas eu queria ver ele estar em todo lugar, no corpo físico. O texto de 1 Coríntios 10 e 16, usado para defender uma suposta presença especial de Cristo na ceia, não tem por intenção tratar a forma da ceia do Senhor, visto que Paulo ainda falaria sobre isso adiante no capítulo seguinte, mas pretendia apresentar a participação da ceia como integração no culto do Senhor, assim como os israelitas participaram. Vamos ler aqui? Coríntios, pega em casa, Coríntios 10 e 6, é isso? 1 Coríntios, cadê? Eu já estou lá em segundo, ó. E já fui para Romanos. 1 Coríntios 10, 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então o cálice é só a comunhão do sangue. Mas que comunhão tenho eu com o sangue? O sangue que me purifica de todo o pecado. Glória a Deus. E qual é a comunhão que eu tenho com o corpo? Bom, o que eu tenho com o corpo é que o corpo foi partido, o corpo parou de existir para que o meu corpo existisse. Aleluia. Então é isso que está acontecendo exatamente em Coríntios. Mas quer ver? No capítulo 11,
Olha, vamos desvendar aqui. Olha o verso 20 do capítulo 11. De sorte que quando vos ajuntardes num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Era para quê? Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Baseado nesse versículo, a gente diz assim, ó, espere uns pelos outros. Mas você precisa esperar por quem já está? Hã? Precisa esperar por quem já está? Por quem já chegou? Ou se espera por quem vai vir? Então, o que Paulo está falando até o versículo 22, olha, não tendes porventura casa para comer e beber, ou desprezar a igreja de Deus e envergonhar-vos que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Não vos louvo. Paulo não está falando aqui da ceia. Paulo está falando do Kiddushim, que era uma celebração que se emendava com a ceia. Então, por que está dizendo quando vos ajuntar para comer, esperam uns pelos outros? Porque os ricos levavam as melhores comidas, se ajuntava e comia tudo. Quando o pobre chegava, não tinha o que comer. E depois ia para participar da ceia como? Então, Paulo, ele está aqui, ele está dizendo o seguinte: quem tem fome, coma, hein? Então, ele está eliminando não a ceia, mas aquela celebração onde havia escândalos antes. Então, ele começa a ser exatamente no versículo 3, falando para eles o que era uma ceia. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o... Então, o pão é propósito. Vocês estão sérios, gente. Então, o pão é o propósito. Por quê? Porque ele pega o pão e dá para o Judas. E ainda chama Judas de amigo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você mandaria um amigo seu para o inferno? Você condenaria um amigo, não? Não, porque só Paulo diz também que é amigo mais chegado do que irmão. É complicado isso, não é, gente? A gente tem coragem de mandar um irmão para o inferno. Jesus não mandou um amigo que o traiu. E ele chamou de amigo, gente. Jesus sabia o que estava falando. Não era hipócrita, não é falso. Amigo. E ele sentou para tomar a ceia e foi honrado. Então o pão é um propósito, ceia é propósito. Qual é o propósito da ceia? Não importa se você me nega, eu continuo te amando e vou repartir o que eu tenho contigo. Glória a Deus. Não importa se você pecou, eu vou repartir com você o que eu tenho. Sabe aquela história que nós temos, uma história muito mal contada, de que eu só ando com vaso cheio? Me diga uma coisa, se você for cheio e andar com vaso cheio, vai resolver alguma coisa? Para que vai servir? Você tem que pegar vaso vazio. Agora, você sabia que se você tiver vasos vazios, você vai ter um pouquinho de azeite, Deus vai encher eles e você vai continuar com um pouquinho? Pegou não? Olha lá se o azeite da botija transbordou. Não, ele parou onde? No pouco que tinha. Mas encheu todos os vazios que entraram na casa. Então a ideia não é esperar ter um vaso cheio para encher, é ter um pouquinho. O pouquinho que você tem é suficiente para encher quem está vazio. Então ceia, na verdade, é isso, é você entender assim, ó, você pode não estar bem, mas você não pode deixar de participar. Agora vai lascar. Nenhuma igreja embaixo da terra tem permissão de Jesus de proibir um crente de participar. Por quê? Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, porque o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão a partir, tomai e comei. Pois não. Primeiro lá. A ceia é só para os batizados ou não? Por que nós adotamos isso? Porque uma vez que você é ligado na terra, entende? Agora quem não é batizado, ele vai participar das bodas. Mas aqui existem alguns sistemas. O que Jesus nos deu o exemplo de quê? Você não vê Jesus participando de nenhuma ceia, nenhuma Páscoa, até a hora que ele passa pelo batismo. Então a igreja adota o seguinte, a pregação:
qual era o sinal do recebimento, da aceitação do Evangelho? A igreja era o batismo em água, certo? Então, quando eles faziam ceia, eles convidavam todo mundo, mas não deixavam ninguém participar. Então, eles assistiam, eles explicavam o que era, e a ceia do Senhor nos dias da igreja era de porta aberta. Quantos anos eu celebrei a igreja com porta fechada? Que só entrava membro. Rapaz, eu cresci numa igreja tão radical que no dia de ceia o porteiro ficava na porta. Se fosse visitante, não fosse membro, não podia entrar no culto, porque era chamado de ceia e culto administrativo. Mas a ceia, na verdade, era para... Olha que Jesus disse assim, olha o que Paulo disse assim, ó, porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor é anunciada para crente ou é para não crente? Porque o crente se lembra da glória, já vocês estão devagar demais para... O crente é memorial que se lembra, mas vai anunciar para quem? Então, mas para quem não conhece, ele tem que estar na ceia. E aí, se faz a ceia com a porta fechada, vai anunciar para quem? Vocês estão pegando o raciocínio? E até hoje os pastores que tem essa Culto de membro. tem dificuldade de trazer as pessoas que não tomam ceia para a igreja. As pessoas que não tomam ceia, dia de ceia não vêm. E por que não vem? Porque não vem, não é culto. Gente, quem não toma ceia tem que vir no culto de ceia. Por quê? Porque quando você vê alguém participando, vai dar vontade de tomar. E dá sim. Pois não, Guilherme Ribeiro? Pega leve, devagar. O senhor falou que tem uma igreja que pode proibir, né? Mas eu já vi um pastor falar, você só vai tomar ceia depois que você casar. É? Pode isso? Quer dizer que depois que você casa, você pode tomar ceia? Se você for solteiro, não pode tomar então? No caso aí. Tem cada mania, filho. É coisa assim que... Eu já vi no caso do casal morar junto, não são casados, o pastor não deu certo para eles. Eu vou contar um segredo para vocês, vai sair mundial. Eu já batizei gente que morava junto. Dei ceia para eles, depois fiz casamento no cartório. Não, meu pastor, seu pastor, a gente acaba não fazendo certo por causa do ensinamento errado. Não, escute, agora aqui, para, tudo. Escute. Se for acompanhar essa linha, que a pessoa vem para a igreja, se ela não é casada, não pode dar ceia para ela, para quem pregar o evangelho para ela? Aí eu entro naquela questão. Eu sou para casar. A pessoa está na igreja, para quem? Então nós vamos lá e falando assim que Jesus te ama. Mas quando ele vem para cá, recebeu a Cristo, porque não é casado, não pode participar da mesa. Espera, mas a mesa é da igreja ou é do Senhor? Mas nós falamos isso quando fomos evangelizar, não. Ele veio para a igreja, aí ele chega e pede batismo, tem que casar primeiro. Poxa, ele quer batizar, batiza, depois ele casa. Pastor, está errado isso? Não está errado, é que tem um monte de gente. Eu batizei, eu quero casar. Rapaz, eu fiz eu batizei um monte, depois fiz casamento coletivo. A diferença é o batismo, na verdade, né? É o batismo. Não é necessário o batismo. A questão de casamento, essas coisas. Não. Eu era batizada, morava junto com o João, mas eu não me dava ceia. Bem feito para tu. Não estudava com o Ivanildo. Ó. Isso. Colocaram na nossa mente um monte de coisa sobre ceia, gente, que não tem nada a ver. A pessoa não pode participar da ceia, mas a gente recebe o dízimo e oferta dela, né? Ah, se ela se oferecer para limpar o templo, pode. Ah, pode. Espera. Então ela não pode se batizar, mas ela pode dar o dízimo dela, ela pode dar oferta, ela pode limpar a igreja, ela pode fazer isso, mas ela não pode participar da ceia nem se batizar, porque ela não casou. Porque assim, na verdade também tem essa questão. A pessoa, o ensinamento, né, que sempre são errado. A pessoa não casou, não desce as águas e não toma ceia. Pronto, rebenta. Por que então ela não batiza então? Mas eu não batizo porque eu sou casada. Meu, e se Jesus voltar, você pode correr o risco de perder a salvação por causa disso? Tudo que já está A questão do vício. Aí já mata a questão.
Porque tudo é um vício. O senhor tem. Eu tenho. Quem é que não tem vício aqui? Todo. Então esse aí é o Jesus Júnior. Muda o nome dele ali, põe assim, Roberto Oliveira Jesus Júnior. Quando a Bíblia fala de vícios, são vícios prejudiciais ao templo. Principalmente por coisas químicas. Por que a Bíblia condena o comer demais? Porque danifica o corpo. Certo ou errado? Então, se a pessoa é viciada em comida, ela corre um sério risco de perder o reino. Eu tenho que tratar por uma pessoa dessa questão do vício para ela poder ser. Exato, o vício. Mas eu batizei um fumando. Vocês falam, pastor, o senhor é doido. Gente, eu prego o evangelho. É, estou falando, questão a gente pegar o batismo, a pessoa quer. Se a pessoa quer e insiste, não foi convencida nem motivada, eu sento com ele e falo, é isso, batismo, as regras, as leis do evangelho, você aceita? Se ele falar, eu quero, eu meto ele na água, meu irmão. Até porque quando a gente vê Pedro, os outros batizando, eles pregavam arrependimento. As pessoas se arrependiam e batizavam. Não tinha uma entrevista, você é casado, você tem isso. Quer ver? Olhe bem, olhe bem. Se eu desenhar, dá uma folha em branco aí, por favor. Gente, aguenta aí. Se vocês quiserem comentar, comente, eu respondo depois. Tá bom? Nossa palavra é assim, todo mundo. É para desvincular. Tá bom. Que número é esse aqui? 9 ou 6? Ah, então. E agora? 6 para nós, 9 para o senhor. Então, é questão de quê? Como se vê. Como se vê. Então, você pode ver o número 6 no chão e alguém vir de lá, e você está indo aqui, tem marca é o 9. E ele olha e fala assim, isso é um 6. Porque o seu ponto de vista a respeito de alguém é diferente. Jesus não tem ponto de vista sobre ninguém. Ele conhece a pessoa dentro do seu interior como ele é. Então, qual é o meu ponto de vista? No meu ponto de vista, o meu ponto de vista é assim, ó. O camarada colocou um terno, uma gravata, um sapato, uma Bíblia embaixo do braço, eu já vejo ele como um futuro pregador. E às vezes o cara não tem chamada para nada, porque esse é o meu ponto de vista. Jesus olha para ele, conhece ele antes dele nascer, vê como ele foi formado, sabe para que eu fez, e Jesus vai dizer, mas não vai ser nada, porque eu não vou pelo seu ponto de vista. Então você não sabe uma pessoa se está lutando para ser liberto, como é que ele está por dentro, e você às vezes impede ele de ser abençoado, porque ele se torna o Senhor da razão. Hoje nós estávamos falando sobre isso, sobre essa questão de achismo e ponto de vista. Eu não gosto desse negócio. Então a ceia é é do pastor Ivanil? Essa coisa do batismo do ponto de vista humano entra naquela coisa do pré-julgamento que a Bíblia condena. Então, Sem pré-julgamento. ó, aquele, aí a pessoa usa muito o texto do eunuco, porque ele diz assim, ó, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Ele é o eunuco. Vocês sabem o que é o eunuco? Existe o eunuco que ele não se casa porque não quer. Existe o eunuco que ele é castrado porque ele cuida das mulheres, então ele é castrado para não ter relação. E tem eunuco que ele quer trabalhar, ele pede para se castrar. Não, mas para você ver. Então, o que você acharia se alguém chegasse, se fosse você naquele dia, você ia falar o que para ele? Tá entendendo? Filipe disse o quê? Nada. Se tu crês que Jesus Cristo é o Filho de Deus, creio. Me diga, aquele homem entendia de Bíblia? Mas ele não ia no culto? E por que ele nunca quis se batizar? Por quê?
Porque ninguém nunca explicou para ele sobre morte do cordeiro de Isaías 53. E talvez aquele dia foi lido aquele texto. Ele estava vindo e lendo, Filipe se entende. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Mas ele estava vindo aonde? E culto não é para ensinar? Só que lá era religioso, ensinava só regras. Mas lá não, lá era regra sobre regra. Então uma igreja que ensina, ela nunca vai ter problema com quem quer se batizar e participar da ceia. Por quê? Porque ela é uma igreja que ama. Ah, eu sinto Deus aqui, rapaz. Tem? Ah, mas Poxa, meu filho, a pessoa está morando junto, aí está assim, ó, mas pode batizar e tomar ceia? O que impede? Porque quando foi evangelizar lá, viu o casal, ninguém perguntou, vocês são casados do papel? Aí se a pessoa disser, não, então faz o seguinte, vou deixar meu telefone, quando você se casar, me chama porque eu quero falar de um Jesus que te ama, mas só te ama quando você estiver certo. Mas a religiosidade fez isso. Né? O que é pior? É um casal morando junto, batizando, tomando ceia, ou um tesoureiro andando com Jesus, roubando dinheiro e vendendo ele? Qual é pior? Hã? Rapaz, se Jesus deixou um ladrão, traidor, já tinha vendido, já estava com o dinheiro no bolso, sentar na mesa e comer, por que nós vamos pedir às pessoas? Não é, pastor, mas porque os pastores que falam isso não falam para pensar, não falam para ler, sabe? Vai lá analisar, né? Porque se falar isso com o pastor, ele não vai ter resposta. Aí se uma vez que está impedindo um casal aí de tomar ceia, aí você fala isso aí para ele. Ah, eles me matam. O que eu falo na ministração da ceia? Gente, eu só peço que quem não é batizado em água não participe. Só falo isso. Aí antigamente, pessoal, você que é visitante, se você estiver em comunhão lá na sua igreja, você pode participar aqui. O cara é visitante. Tu tem alguma coisa a ver com a igreja dele lá? E ele tomou. Pronto. Agora me diga, teve algum peso para ele isso? Claro que não. Porque para ele foi só um pedaço de pão e um golo de vinho. O que é para a maioria dos crentes que conhecem Jesus, a ceia é um pedaço de pão e um copo de vinho. Não tem um sentimento espiritual. Eles não sentem nada, assim. Eu, por exemplo, a ceia, eu tomo a ceia, dobro o joelho e choro. Por quê? Porque foram 30 dias. 30 dias. E eu consegui chegar a mais uma celebração. O 27 ali, pastor, o 27 fala, porque todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice, não, 27. Qualquer que comer o pão ou beber o cálice, indignamente. Será culpado do corpo e do sangue do? Então, o que é uma pessoa indigna de participar? Sem fé? Não, é aquele que bebe pela sua própria condenação. Esse é indigno. Por quê? Porque ele se torna digno. Quando você participa da ceia achando que você é melhor que o seu irmão, não participe. Porque você não é digno. Você não é digno. Você diminuiu alguém, isso não é digno. É assim mesmo. Então, qualquer que come e bebe indignamente, come para sua. Então em momento algum você pode acrescentar e ser culpado pela condenação de alguém. A ceia, ela tem um poder de absolver e julgar o ser humano. Ele sozinho faz isso. Eita glória! Dizer que a ceia é da essência sem transformação, né? Não, mas é assim, ó. Come e bebe indignamente. Porque no dia da ceia, o único que é digno de participar está morto. Eu já comecei a comer, não fiz, não posso tomar ceia. Eu fiz isso. O único que era digno de participar morreu. Porque foi o único que disse assim, ó: quem dentre vós me acusa de pecado?
Aí tem pessoas que acham assim, ó, essa semana eu não pequei. Chega na ceia, sou digno. É nada. Tem gente que acha que investe. E também você vai dizer que mal do seu irmão, você briga do seu irmão, aí chega da ceia, Não vai. não pede perdão. Eu não quero nem saber, se eu brigar com você, eu tomo ceia normal. Ó, gente, o povo confunde a ceia com aquela passagem de Jesus. Se você vier trazer a sua oferta e souber que seu irmão tem alguma coisa contra ti, vai e reconcilia-te com ele, depois vem e oferece a tua. Mas a ceia não é a questão. Não, ai. Escute, ó. O dia da ceia, o importante não é a oferta que você traz, é a oferta que lhe foi dada. Quando Jesus fala da questão de oferta, ele está falando do dia do Yom Kippur, dia do perdão nacional, porque o único perdão que Deus não perdoa é o seu pecado contra o seu irmão. Jesus está falando do dia do Yom Kippur, porque no dia do Yom Kippur todo mundo tem que trazer a oferta. Aí ia ofertar, então, se você tem alguma coisa, vai resolver, porque Deus não pode intervir nisso aí não. Vai lá e reconcilia com ele, porque você vai ser perdoado de todos os pecados de Deus no dia do Yom Kippur, menos a rixa que você tem contra o seu irmão. Então vai acertar com ele para você ser perdoado 100%. Jesus não estava falando da ceia nesse dia aí do texto, gente. Não tinha nada a ver, tio. Hã? Mas... você tem que pedir perdão ao seu irmão, senão você não toma ceia. Então, agora, gente, se fosse assim, Jesus exigiria que Judas pedisse a ele perdão, porque Jesus sabia, e Jesus pediria o perdão para ele. Não houve perdão no dia de ceia, houve? Tem alguma passagem no texto que tem que pedir perdão na ceia? Tem? No texto bíblico todo, tem alguma passagem que diz que tem que pedir perdão na ceia? Então, de onde importar esse negócio? Não se assusta não, gente. Isso aqui é aula, é CTPOL. Isso aqui não é pregação, não. Isso aqui é aula. Você sabe qual é a coxinha da questão? É que o ser humano ele gosta de ser servido sem procurar fazer a comida. E veja. Se ele faz a comida, ele vai comer do jeito dele. Então vai lá. Olha o que diz o 28 aqui, ó. Olha, examine-se, pois, o homem a si. Então você não tem autoridade para me examinar na ceia. Ah, sim. Moço. Então, mas olhe bem. Aí, Maline, a questão é pessoal. Foi você que decidiu. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim não coma. Então, depois que ele se examinar, mesmo que ele errou, mesmo que ele pecou, no exame ele diz assim: Senhor, eu pequei. Aí diz assim: pecou? Coma. Oh, glória! Essa igreja tem comando do fogo. Já faz isso já. Mas por quê? Porque nos ensinaram um evangelho que a nossa justiça prevalece a justiça de Deus. Realmente, o evangelho que a gente aprendeu é que a gente é o juiz. A gente julga. E a Bíblia diz assim, ó: quem és tu que julgas o teu? Porventura Deus te constituiu juiz sobre ele? Então o texto é muito claro: examine-se. Por quê? Porque se você não se examinar, você toma a ceia de qualquer jeito. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão. Quando é que eu me examino?
eu olho para a mesa. Eu vejo o cordeiro Aí eu vejo o cordeiro, imolado. eu falo, ele morreu por mim. Cheio de erro, de feio. Cheio de erro, me amou. Então, mas se eu me examinar, eu ver algum pecado que eu cometi, lógico, Ué, e eu não ter fé o suficiente para acreditar que Cristo me perdoa, mas Jesus, mas olha como a Bíblia é boa. Filhinhos, então, essa coisa vos escrevi para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda imundícia. Porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. eu acredito que foi por isso que Paulo escreveu. Examine a história a si mesmo, pois como é dele. Exato. Deus vai te perdoar. Porque eu não vejo em momento nenhum da Bíblia regras para alguém participar. Biblicamente não. As igrejas criaram normas e regras. E aí, normas e regras que afastam as pessoas de comunhão não é bom. Por exemplo, se você estiver doente, você aproxima ela do médico ou isola? Ah, é? E Jesus é o quê? E aqueles E a igreja é o quê? E essas igrejas que dão essa igreja de 3, 6, 1 ano pro povo, essa pessoa nunca mais vai É a receber. igreja do comando. Porque tanta gente passou tanta disciplina e nunca mais conseguiu se firmar no evangelho. Bom, Eu neguei na força do ódio, Eu- eu estava na disciplina. pega leve, irmã. O ódio está voltando aí. Não, mas não tem que dar. Ó, sabe como é que eu disciplinava pessoas na igreja que eu fui pastor? Sabe como? Eu te quero todas as reuniões. Eu quero na escola dominical da manhã. Eu te quero na oração das 10, na vigília. Eu te quero todos os cultos. Essa vai ser a disciplina. Cada culto que você faltar é 2 cultos a mais que você está devendo. Por quê? Ó, eu entendi o seguinte: eu expulsando as pessoas do meio, eu estou amputando o membro. Ah, olha bem. Agora quer ver? Qual é o membro que tem poder para amputar outro membro? Tem? Quem é que dá ordem para amputar o membro? A cabeça. Me diga, a tua cabeça, o teu cérebro já mandou você arrancar algum dedo quando você machucou e ficou doente? Então, o cabeça jamais. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ó, olhe bem. Você corta o braço, pega infecção no braço. A injeção não tinha que ser dada no braço? E por que dá no corpo? Por que você infecciona a mão e dá injeção no bumbum? Por quê? Se quem está enfermo é a mão, tem que tratar a mão. A igreja é um corpo. Glória, glória, a igreja é um corpo. Quando um membro está doente, Deus aplica remédio na igreja. Porque aplicando remédio na igreja, o corpo tem o poder de curar o... Tá, rapaz. Agora, então não tem esse negócio. Se no corpo, e nós somos o corpo, então quando um membro está doente, quem leva remédio é o corpo. Ah, isso aqui está muito profundo, vocês não estão entendendo nada, rapaz. Oxe. Entende? Aí você diz, pastor, mas não se amputa mesmo. Membro só se amputa em último caso. Pode ver a medicina para amputar o membro. Tem uma junta médica, tem família e tem o dono do corpo. Sabia, se o dono do corpo não aceitar a amputação, os médicos não podem amputar? Por quê? Sabe o que é incrível? Sabe o que é incrível? O corpo não aceita o membro. Ele não dá comando que o membro não está mais ali. O meu sogro, pai do pastor. Todo mundo saiu do vídeo aí. Ó, pastor, ele amputou a perna, do joelho para baixo. Ele, até hoje, ele fala que o pé está coçando. Até hoje. O cérebro não aceitou. Não é o cérebro, é a cabeça. Exatamente. Porque você pode amputar o membro do corpo, na cabeça ele está ligado. Ele está ligado. Vocês não entenderam, vou falar.
Vocês não entenderam é nada, rapaz. E outra coisa, o médico falou para ele, ele disse, precisa, é necessário amputar, sabe por quê? Senão come a perna toda. Então, um membro estragado, se não amputar, Então, no último caso. no último caso. Então vocês entenderam que um membro, se ele não for bem cuidado, ele afeta o corpo. Então, quando percebe que o membro está doente, injeção no corpo. Injeção no corpo. Para quê? Porque o corpo cria anticorpos e joga para o membro. Aleluia. A injeção é isso. Então, veja. Mas para nós não é mais fácil mandar embora. Só que daí como é que você anda? Gente, quando a gente fala do Evangelho, quando a gente fala de ensino, se Paulo viesse hoje, gente, se Paulo viesse hoje pregar nas nossas igrejas, eu queria fazer o congresso e convidar só 3 pregadores. Eu ia convidar João Batista na abertura. Eu ia trazer o Paulo no sábado e Jesus no domingo. E aí, quando a gente estivesse dirigindo o culto e desse uma saudação para alguns que ficam com esses negócios, os 3 iam dizer assim: que é isso aí? Que não... Foi isso que o senhor ensinou? Eu não. O Paulo ia dizer: Jesus, vocês não estão entendendo nada do que. Se eles viessem num culto de ceia da gente ver, a gente envergonhando os outros, disciplinando, anunciando, mas Jesus, o senhor que falou isso aí? Porque eu não falei. Jesus, eu nunca falei isso, não. E o congresso, será que terminaria bom? Com Jesus no encerramento? Terminaria nada. Na pregação de João Batista, ninguém viria no sábado para ver Paulo. E se falasse que Jesus pregaria no domingo, ninguém vinha. Quando ele começou a pregar o sermão, a multidão foi tudo embora. E o pastor Bruno, na verdade, o que ensinam é que não é como Paulo, né, que ensinou. Porque os homens ensinam no natural. E Paulo diz: ó, do que eu recebi do Senhor. A fonte é ele. Entendeu? Por quê? Porque o homem natural precisa de corda e balde para tirar água de poço, não precisa? Precisa ou não? Profeta precisa? Profeta não precisa de balde e corda, filho. É só quem é natural que precisa disso. Veja lá. Então, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, vírgula, não discernindo o corpo do Senhor. E qual é o corpo do Senhor? Ele está falando da ceia, mas também o corpo do Senhor presente agora é a igreja. Por isso que a ceia tem que ser explicada, tem que ser ensinada, para que a pessoa coma examinando-se e nunca dignamente. Quando você achar que você é digno, você é indigno. Quando você achar que você é indigno, você se torna digno. Oh, glória a Deus. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Paulo está falando para quem? Para o primeiro grupo que fazia o quê? Que tratava os mais pobres com indiferença. Paulo ainda está falando para eles, explicando sobre o que é ceia. Paulo está falando ao grupo que gostava de encher a cara, de comer tudo e deixar o povo passando fome. Para isso que Paulo está dizendo, ele está dando uma lição de ceia aqui, gente. E olhe bem, então existe aqui pessoas fracas, existe pessoas doentes e existe pessoas que dormem. Olhe bem, o fraco anda ou não? Escuta, fala. E o doente? O doente não anda, ele escuta e fala. Mas quem dorme? Não anda, não escuta, não fala. E esse termo dormir aqui, ele é quase parecido com o termo de dormir de Tessalonicenses, de morto, mas morto espiritual. Por quê? Porque ceia, ela não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas também não é ponto de castigo.
Então, não é mais fácil tirar o tapa e a venda dos olhos para que as pessoas sirvam a Jesus com liberdade e automaticamente uma mensagem dessa, que alguns vão dizer assim, a liberal, não tem nada de liberal, é evangelho, porque qualquer pessoa com sã consciência que entrar no templo e ele tiver um raciocínio, ele vai dizer, eu não mereço tomar ceia, automaticamente ele é impulsionado a tomar, por quê? Porque ele se sente exatamente assim, ele vai participar. O problema é que nós estamos vivendo o evangelho que seleciona. E evangelho que seleciona não é bom. É? Acepção, né? Deus é comigo. Quem faz acepção de pessoas. Então, bora. Eu estou aonde? No texto. Estou dentro do texto. Porque se nós, olhe bem, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por quem? Pelo Senhor. Então você faz um julgamento da sua vida e não deixe que ninguém faça. Não aceite que ninguém faça julgamento da sua vida. Por quê? Bom, porque eles não conhecem a sua história. Conhece? O filho pródigo fazia, o filho mais velho do pródigo, porque os dois não têm nome, né? Nem o pai não tem nome. Mas o irmão mais velho fazia julgamento. O que ele falou? Esse teu filho gastou tudo com prostituta. Em nenhum momento o texto diz que aquele menino foi para prostíbulo. Diz que ele foi gastando dinheiro e terminou no chiqueiro cuidando de porco. O moço era trabalhador também. Aí o pai não faz nada. O pai disse assim, ó, é teu irmão, ele é meu filho. Ui. O filho quis pedir perdão, o pai disse, não, para mim não importa se você pede perdão, o importante é que você está aqui. O pai nem deu ouvido ao que ele falou, porque para o pai o importante é ele estar, não é o que ele fala ou o que ele faz. Estou com vontade de chorar e dar uns glórias. E o ato dele voltar por baixo foi suficiente. É isso. Por quê? Ó, o amor de Deus é diferente do meu. Porque eu te amo até um ponto. Depois não consigo te amar mais não. O amor de Deus ele é incondicional. E Deus nunca vai mandar embora quem quer ficar perto. Ah, dá hashtag. Dá. Deus nunca vai mandar embora quem quer ficar perto. Mas Deus nunca vai pedir para aproximar quem quer ficar longe. Não peça para ficar, quem decidiu. Não, então Deus é assim, gente. Mas se a pessoa quer chegar, ele não está nem aí. Ele chegai-vos a mim e eu. Esse é o. Ele não está dando passe, né? Não. Ele está especificando quem deve chegar até ele. Mas o problema é que nós criamos um evangelho. Vocês já pararam para pensar como é que vai ser esse seminário de imersão mês que vem? Gente, vai ser de arrepiar tudo. Tomara que alguém faça. Deus me livre. Imagine o que vai acontecer, porque eu vou trabalhar com interpretação de texto. Eu vou falar de coisas que eu nunca falei na escola, porque está guardado em 7 chaves. Vai ter gente que vai jogar a Bíblia no chão. Quando descobrir que o texto que ele está lendo e pregando não é só isso que quer dizer, tem mais coisa. Olha aqui, ó, só aqui, o que nós já descobrimos aqui? Isso é superficial, que a gente não está pegando o original de nada aqui. É apenas falando sobre a ceia. Bom, por exemplo, nós falamos que a primeira ceia foi Abel e Caim, a segunda ceia que a gente aparece foi Abraão. E depois Deus instituiu a Páscoa do lado de fora e a ceia do lado de dentro do tabernáculo. O povo comia a Páscoa. Ah, não comia. O povo só participou da Páscoa quando entrou na terra prometida. Ficaram 42 anos e 6 meses, 4 meses sem participar de nada. Mas o sacerdote comia a ceia do lado de dentro. Aí eu te pergunto, ceia é para quem está do lado de fora ou para quem está do lado de dentro? Então ele institui. E olha, quando ele institui, ele coloca uma mesa, e sobre a mesa tinha pão, e sobre a mesa tinha vinho.
Então os sacerdotes participavam da mesa, só eles, porque eles estavam do lado de dentro. E por que os outros não entravam? Porque tinha que passar pelo altar, que é o 4 evangelhos, nas 4 colunas, que fala dos 4 evangelhos, passa pelo altar, porque o evangelho leva para a cruz. Uma vez que a pessoa morreu, ele passa pela bacia, passou pela bacia, ele entra do lado de dentro. Ele entrou do lado de dentro, ele dá logo de cara com a mesa dos pães para comer. Ele vê uma luz que ilumina e vê o altar da oração. Então nós estamos invertendo tudo, nós queremos que a pessoa comece orando e termine lá, ouvindo o evangelho. Não, ele ouve o evangelho e vai entrando. Então Deus institui uma mesa, porque mesa é comunhão, chamado de pães da face, e era 45 centímetros por 90 de altura, então ele tinha que comer olhando no olho, por isso chamado de pão da face. Então Deus estabelece isso. Se você tem comunhão com o corpo, você pode comer. Agora tem um outro segredo, a mesa tinha 2 coroas, um Jesus reinante aqui e um Jesus reinando lá. Tu não dá glória porque não quer. E as coroas da mesa tinha uma mão, mais ou menos a medida de uma mão, que separava uma da outra. Para que essas coroas? Para que nada que estava em comunhão na mesa caísse para o lado de fora, gente. Então, a possibilidade de alguém que está tomando ceia, que está na mesa cair, é muito vaga. Quem cai? Quem se afasta da mesa, quem não vem para a mesa. Porque sobre a mesa para cair, se ele passar por uma coroa e esquecer do Jesus que reinou aqui, ele vai bater num Jesus que reina lá. Então essa forma, ela é capaz de te segurar para você não cair da mesa. Glória a Deus. Que foi, José? É comunhão, gente. É comunhão. Então veja bem, o que a ceia do Senhor não é, na visão memorial, é uma recordação da morte de Cristo, só isso. Bom, se eu excluo alguém da ceia, eu estou dizendo que Cristo não morreu por ele. Morreu por mim, que eu sou bom. Eu não pequei. É que tem gente que peca público, mas tem gente que tem os pecados secretos que são piores. Não é? Então, essas pessoas que pecam secretamente, condenam quem peca público, estão na lei. Porque a lei não mostrava os pecados secretos, mostrava os pecados públicos. E outra, só podia executar a lei se fosse pego no flagrante. Então teve camarada que adulterou a vida toda, morreu como santo, porque ninguém nunca pegou. Na graça olhou, está em pecado, meu filho. A graça já vem resolvendo o problema. Então as pessoas falam assim, não, pastor, mas meu Deus do céu, como é que pode? Está cheio de gente que não participa de ceia, está cheio de gente excluída da ceia, está cheio de gente doente, fraca, e já estão morrendo. Por quê? Porque não recebe vida. E o que é ceia? Bom, ceia é simples. O pão tem... Qual é a proteína do pão, do trigo? Carboidrato, que é essencial para a manutenção do... E é o único alimento, é a única proteína que o corpo nunca expele. É por isso que Jesus disse assim, ó, todo aquele que vem a mim eu nunca lançarei fora. Que ele é o pão, meu filho, ele não sai mais. Você tá doido, Então, se você experimentou o pão um dia, ele não sai mais, ele está impregnado em você, não adianta. Eu sou. Aí você comeu o pão, aí você quer jogar ali fora e diz, eu não saio. Aí o camarada anda por aí 1 ano, 2, 3, daqui a pouco ele volta, porque o pão nunca saiu dele. O pão fica nele. O pão está nele. Isso cientificamente é comprovado, que o carboidrato não se expele por meio nenhum físico. Aí a gente diz assim, ó, eu sou o pão, hein? Eu sou o pão. Ele está dizendo, o dia que você provar de mim, eu não saio mais de você. Não sai. Pode. Aí, então nesse dia você vem comer carboidrato. Para quê? Para se alimentar, receber proteína. Mas e o sangue? Para que o sangue? Se você já tem. Porque o DNA está onde? Não é no sangue? Então como é que você pode ser filho se você não tem o sangue dele? Quando Deus manda matar o animal no sacrifício, no altar, diz assim, ó, tira o rim. Para que tirar o rim?
O animal vai morrer, deixa morrer com o rim, não. Tira o rim. Por quê? Porque todos, quando chegarem a mim, vai ser igual o animal. Vai chegar sem rim. E quem chega sem rim precisa de sangue. Você já viu alguém viver sem rim? Não precisa de sangue? É hemodiálise? 3 vezes por semana. É ou não é? Então, quando você vem para Santa Ceia, você vem sofrendo a hemodiálise. Você passou 30 dias sujando o seu sangue. Ah, isso não tem no Google não, rapaz. Ó, você passou 30 dias sujando o teu sangue. Aí você fica meio inchadão, aquela coisa. Aí você vem para a ceia e diz, é hoje que eu sou fã hemodiálise. O que é isso? Vai tirar o teu sangue sujo e vai pôr o sangue limpo na sua veia. E aí você tem garantia de viver mais 30 dias. Daqui a 30 dias você volta de novo. Mas, opa, meu Deus, gente. Isso é filiação. Mas já pensou uma pessoa que precisa fazer hemodiálise, vai no hospital, chega lá e fala assim, ó, não tem diálise hoje. A pessoa não morre? Então a pessoa vem para o culto, ela quer participar, fala, não vai participar hoje, não vai amanhã, a gente mata ela. Então, gente, nós precisamos entender que o dono da vida é Jesus, a igreja é dele, o Espírito é dele, a palavra é dele. E outra coisa, hein? Jesus me deu uma chave. E eu não vou usar ela para fechar o céu, eu vou usar para abrir. Eu vou jogar todo mundo lá dentro. Tô nem aí, pastor, eu vou jogando. Por quê? Jesus, agora lascou. Ele disse assim, o reino do céu é semelhante a um pescador que lança a sua rede e pega uma grande quantidade de peixe. E depois de ter traído fora, tirado para fora, seleciona. Mas quem seleciona é a rede ou é o pescador? E quem é o pescador? Eu sou só a rede. A rede não tem poder seletivo. A rede só tem a força de trazer. Tá cheio de gente achando que é o pescador. Eu sou o pescador. Não, você é só uma rede. Eu até falo que nessa linha de pescar eu sou a minhoca, se eu não for a rede. Porque a rede pega de monte. Eu vou pegando de um, então eu sou a minhoca que vai. A vara é Deus, a linha é o Espírito Santo, o anzol é Cristo, eu sou a minhoca nele para pegar um por um, meu filho. Então, deu para acompanhar o raciocínio? Então no próximo culto de ceia você já vem imaginando assim, ó, tem uma máquina me esperando. Vou chegar lá e vou pôr meu braço, vou dizer assim, ó, meu sangue está sujo. Ô glória, eu preciso ter sangue limpo. E quem é que tem sangue puro? Ele tem sangue puro, então o sangue puro dele purifica o meu sangue impuro. Aleluia! E aí nesse momento eu estou fazendo o quê? Mantendo o meu DNA de filho. Oh, glória ao nome do Senhor. Ceia para isso, gente. Como a gente queria que outros ouvissem. Tem um monte de gente ouvindo aí. Compartilhe isso aí. Só se for radical, tradicional, exclui. Então, não vamos proibir ninguém de participar de ceia. Não vamos. Porque ele aceitou a Cristo. Ele desceu as águas. E não vamos impor nada, não. Aqui você tem que casar. Senão você... Gente, para com isso. Hoje à noite, às 10, às 11h30, eu vou fazer uma live nessa página sobre divórcio e repúdio. Vai ser de rachar. Demais. 11h30. Divórcio e repúdio. Vai ser para rachar. Não sei se vai aparecer em sonho não, mas eu vou falar sobre isso porque eu entendi que a gente precisa trazer algumas verdades. Precisamos trazer algumas verdades, como nessa questão da ceia. Eu vou proibir você de se alimentar. Pastor, ontem eu fui no culto de ceia. O pastor falou assim, quem é casado, vai casar com papel, que não ceia, se casa primeiro, né? Se coloque a vida no altar e tal. O pastor falando no altar, né? Aí ele falou, a minha vontade era que a igreja inteira participava da ceia. Era para ele estar aqui hoje, né? Aí no próximo culto ele falou, mudava o pensamento. Ainda bem que ele não veio, porque senão meu núcleo não sai lá. Então veja bem,
essa questão assim, algumas coisas colocaram como um acréscimo. Então veja bem, se a pessoa casar e ela pode participar da ceia, não é graça, ela fez por merecer, certo ou errado? Exatamente. Então automaticamente eu participo pelos meus méritos. Mas então por que Cristo morreu? Se existem regras para mim participar, então todas as vezes que eu cumpro regras para participar, eu falo, bato no peito e digo, cheguei até aqui. Não é graça, é méritos. Ah, gente, isso vai além. Eu quero participar hoje. Tá? Então, isso vai muito além, porque simplesmente, graça é isso. Porque a graça de Deus se manifestar trazendo salvação a todos os homens. E Jesus dá um grito, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei todos. Quem tem sede, vem a mim, beba todo mundo. Então a gente cria regra. É por isso que a gente está se enganando. A gente está se enganando, porque tem gente que está casado, mas vive uma miséria. É igual essa questão do divórcio do recurso. Tem um monte de gente que repudia sua esposa. Vão apanhar tanto hoje. E dentro da igreja. Bom, então a ceia é recordação da morte. Tá? As pérolas saem ali no canto. Então, primeiro eu recordo da morte e eu anuncio a morte. A recordação é para quem já conhece o anúncio. Exato. Ah, pastor Geraldo do Rio está me ligando, você não agora. Ó, eu recordo e depois anuncio, certo? Recusa aí, obrigado. Ó, primeiro eu tenho que recordar, porque se eu não recordar, por que eu tenho que recordar toda a vida que alguém morreu por mim? Exatamente para mim saber que eu não sou digno de nada, que era para mim ter morrido. Então eu não posso chegar no dia da ceia como o bambambam do pedaço e olhar para alguém que pecou e falar, e aí brother, você tá fora, mano, agora eu não. Hã? Pode? Então quer dizer assim, ó, você só serve para mim enquanto você não erra. Você errou, meu filho. Que comunhão é essa aí? Um dia eu vi um pastor pregando e disse assim, ó, ele deu o texto assim, naquele dia vocês vão ver Abraão, Isaac e Jacó assentados na mesa. Quando ele falou Jacó, ele disse assim, como é que esse cara vai sentar à mesa? Teve 5 mulheres? Eu pensei no meu julgamento. E o pastor, acho que estava sabendo do meu pensamento, disse assim, eu que não quero saber de sentar do lado do mentiroso, enganador. Aí eu falei, pera, pai, eu estou condenando ele por 5 mulheres. O senhor está dizendo que ele é mentiroso, enganador, mas Jesus disse que ele vai estar na mesa? Aí eu fiquei pensando, disse assim, não, eu quero estar com ele. Por quê? Se Jesus diz que ele vai estar na mesa, Jesus não vê ele como mentiroso, enganador, as mulheres. Jesus não vê ele dessa forma. Jesus vê ele como alguém que lutou com Deus. Oh, glória a Deus. Lutou para quê? Para superar as suas fraquezas, foi marcado na coxa. Aí eu entendo o seguinte, todos aqueles que Deus marca vão estar sentados à mesa naquele dia. Alguns andam mancando como Jacó, outros andam perfeito como Abraão, mas todos vão sentar à mesa naquele dia. E se a gente vai sentar naquele dia, por que não começar o ensaio agora? Então eu primeiro tenho que lembrar, e depois eu tenho que proclamar a morte de Cristo enquanto espera a sua vinda. Volta os olhos dos participantes para o retorno futuro de Cristo. Então, quem participa da ceia, não existe momento triste para ele. Quando se fala do Cordeiro, existe momento triste para ele quando ele faz o exame. Esse é o único momento triste da ceia, momento do exame a si mesmo, só. Mas nós olhamos, quando eu olho para a mesa, eu imagino a morte do Cordeiro, eu me alegro, falar, ainda bem que foi tu,
Porque se fosse eu não te salvava, eu não, de jeito nenhum. Ainda bem que foi o Senhor. Aí quando eu olho de novo, falo assim: o Senhor morreu, ressuscitou e vai voltar para me buscar. Sei é isso, filho. Mensagem de esperança. E é uma comunhão entre os crentes. É uma refeição que concentra a fé comum dos participantes. Não tem fé especial, não tem ninguém mais crente, não. É uma reunião, um jantar comum de todas as pessoas que estão ali. Lembrando, para quem são batizados em águas. Essa é a única regra que a gente respeita. Por quê? Porque uma vez que a pessoa aceita o Evangelho, ela vai descer as águas como forma de aceitação do novo ensinamento que está lhe sendo dado. Então ele vai mudar de grupo, mudar de cultura, mudar, tá? Para se adequar agora ao novo movimento chamado igreja. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre escatologia no próximo vídeo. E você quiser me ajudar, compartilha aí. Todas as perguntas eu vou responder depois. Vamos encerrar esse e começar outro? Vamos lá? Enquanto isso, é igual o professor Raimundo, é vapt-vupt.